Boa noite a todos. Em 5 minutinhos estamos começando. Um pouquinho escuro, né? Muito bem. Não sei se é da tela. Abraço, André. Bom, meu irmão. Como é que tá o áudio? Tá bom? Tudo bem, querido? Como é que tá o áudio pra você? Tá bom? Improvisei aqui um microfonezinho pra ver se melhora um pouco. Pela distância do celular, só pra ver se faz um ganhozinho de áudio pra ficar um pouquinho melhor. Engraçado que eu não sei se é minha vista, mas a imagem pra mim no meu celular tá um pouco escura. Mas vamos ver, se o áudio estiver ruim é só avisar, tá? Só falar aqui antes da providenciar aqui um subterfúgio. 4 minutos. Obrigado, querido. Obrigado pelo feedback aí. 4 minutinhos e vamos começar. Acho que a gente fecha o capítulo 2 e talvez entramos no capítulo 3 da parte primeira. Muito bem. Tá quase, tá quase. Tem um trechinho do Evangelho, né? Como sempre. Tudo bem, muito bem. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Uma modificação rápida aqui, só para deixar comentado. Eu já fiz as intenções, né, anteriormente do início da live, porque grandes irmãos, né, pediram compartilhar, né, para fazer a divulgação do estudo. Eu agradeço muito, né, a esses nossos irmãos, que é sempre bom, né, passar a informação à frente, como eu até digo para todos os irmãos. Faça também na sua casa, sabe? Faça o Evangelho, faça o Livro dos Espíritos, o Evangelho principalmente, que é uma coisa, sabe? O Evangelho tem que fazer a semana inteira, um outro dia, né, da semana. Faça o estudo do Evangelho, não deixa ficar só aqui não, entendeu? Glaucia, um beijo, querido. Não deixa ficar só aqui não, sabe? Estuda, faça o Evangelho, faça com outros amigos, com outras pessoas, 2 minutinhos. E, sim, divulgue, né, esse beijo, vocês são. Porque é sempre bom você estudar, né? Você pode até acompanhar o estudo de um amigo, mas se você quiser fazer o seu estudo em casa, faça também, entendeu? Esse material aqui não é nosso, ele é público, entendeu? Não tem dono. Pode divulgar à vontade, leve. Marquinhos, meu irmão, um abraço, querido. Leve para quem você quiser, entendeu? E esses irmãos estão compartilhando, e assim, para preservar os nomes que chegam para as intenções, eu faço antes de startar a live. Tem toda a mentalização, pelos irmãos hospitalizados, pelos irmãos que estão em casa, pelos irmãos que que fizeram a passagem recente, pelos irmãos que já estão no plano espiritual. Eu comecei a fazer um pouquinho antes, porque preserva, né, o nome das pessoas. Estou fazendo assim daqui por diante, né? Comecei hoje, mas é a mesma coisa, a vibração é a mesma, a solicitação, né, de radiação, do pedido é a mesma. Meus irmãos, menos de 1 minuto. E é isso. Eu agradeço muito aos irmãos que compartilharam, sabe? Porque leva, né, o estudo e assim o exemplo arrasta, né, como dizem os grandes, né, os estudiosos, os irmãos, né, de luz. O exemplo arrasta, né? Você mostrando uma coisa boa, a pessoa, pô, aquela ideia é legal, vamos fazer também, entendeu? E é bom, faça estudo na sua casa, faça, né, uma leitura junto com um amigo, é sempre bom, né? E é isso. Tá quase, tá quase. 9h30 em ponto a gente está, tá quase. A lojinha tá correndo. 9h30, vamos lá? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez unidos, aqui em uníssono,
muita humildade, nos dirigimos a nosso grande amado e amigo, Mestre Jesus, para podermos pedir, Senhor, Mestre, vossa permissão, para podermos considerar por aberto os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje, agradecendo a presença de todos os nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos do plano espiritual que comparecem nessa tão simples reunião. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença. Reunião tão simples, mas feita de coração, feita para todos nós. Nossos irmãos estão em casa, através desse nosso recurso, nesse caminho, que é a internet, que formamos uma mesa virtual. Nossos mentores espirituais, nossos orientadores, que nos ajudam tanto com as palavras, né? nos intuem, formam, né, uma linha de pensamento para nos ajudar. Muito obrigado, meus irmãos, por todo o vosso concurso. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a oportunidade, meu Pai, de mais uma noite podermos estar aqui, que é para Ti esse estudo, para seguir os exemplos, né, que tu nos deixaste, a orientação, e caminhar mais um pouquinho, passo a passo, para a nossa evolução espiritual e moral. Pedindo mais uma vez vossa permissão, que assim seja, meu Pai, com a graça divina. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, tia Laura, um beijo. Rapidamente, só para darmos uma reforçada na egrégora, né? Como minha querida amiga Conceição sugeriu e adotamos. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. A oração de Caritas é muito bom, né? Faz uma egrégora no ambiente. Meus irmãos, rapidamente um trechinho só do Evangelho. Separei o capítulo 3, que tem até a ver com o estudo do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que diz assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos ver só um trechinho, que é o diferentes estados da alma na erraticidade. Trechinho do Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos 1 a 3. Desculpe, capítulo 14, versículos 1 a 3. O que ele fala? Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns que não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos,
Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado sem consolação, separado dos que constituíram objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Quando ele, beijo para o pessoal que chegou a viver, Cris, quando ele diz há muitas moradas na casa de meu pai, são diversos aspectos, né, diferentes. Né? O que são as moradas? Mundos primitivos, inferiores à Terra, mundos como a Terra, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, estamos caminhando para isso, né? Mundos ditosos, mundos mais perfeitos, locais e estágios na erraticidade. Por exemplo, umbral é um estágio, né? Eu estava uma vez ouvindo uma palestra do seu Tranca-Ruas e ele disse assim, o pessoal acha que ele até usou essa expressão, esse termo, o pessoal acha que o inferno é quente. Aí ele falou assim, não, o inferno não é quente, o inferno é frio, é úmido, né? Até que um dia, ele, naquela umidade, naquele frio, naquele sofrimento, o patrão, de fato, né, o senhor Tranca-Ruas, passou e chamou ele para trabalhar. Quer trabalhar? Quer uma oportunidade? Quer uma chance? Ele disse, sim, eu quero. Ele é um falangeiro, e ele foi trabalhar com o patrão. Mas aí eu ouvi uma palestra do mestre Alex, pai Alex, lá de São Paulo. O pai Alex falou uma coisa que eu achei, como ele gosta muito de ouvir dele, muita propriedade, ele falou uma coisa que eu parei para refletir e falei, fato, muito justo. Umbral. O que a pessoa sente no umbral, calor, frio, é criação mental, é próprio de si. A pessoa constrói ao redor de si aquela realidade, aquilo que ele está sentindo naquele momento, né? Então, assim, pode ser que de fato não seja quente, não seja frio, mas enfim, ele construiu aquela realidade. Eu não sei, o fato que eu, com certeza, já tive minhas passagens, né, por lá, mas não lembro, né, por causa do véu do esquecimento. Mas, como o pai Alex diz, construção mental de cada um, né? Então, se é quente, se é frio, não sei. Mas é um estágio, como ele diz aqui, né, um local na erraticidade. Uma colônia, por exemplo, né? Existem N colônias, cada um com seu objetivo. Dentro do Nosso Lar, que em cima acabei um curso maravilhoso essa semana, foi a última aula. Curso Nosso Lar, ministrado pelo Centro de Umbandista Caminhos de Aruanda. Maravilhoso. Meu irmão Vinícius Tolentino deu um show na condução do curso, né, falando bastante a respeito da colônia. Então, os mundos são os locais, né, as moradas da casa do Pai. Seja a erraticidade, seja uma colônia, seja um planeta. Vamos falar a respeito bastante disso aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Então, são as diversas moradas da casa do Pai. Tem muitas e muitas moradas na casa de meu Pai. Meus irmãos, a respeito do Evangelho, era isso que eu tinha para comentar hoje, que era esse trechinho do capítulo 3, né? E vamos, de fato, entrar agora no estudo do Livro dos Espíritos. Se estiver muito rápido, me freia aí, hein? André, vai devagar. Tu começa a falar, é uma desgraça. Vamos lá. Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2, que ele está falando das propriedades da matéria. Nós tínhamos parado, terminamos a questão 29, começamos agora a questão 30. Vamos lá. Pergunta do Kardec. Vamos lá. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Resposta do Espírito. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações dessa matéria primitiva, né? A matéria propriamente, essa matéria espiritual, né? Que a resposta ela explica, né? Que essa matéria espiritual ela é formada de um princípio básico, né? De um mesmo elemento primitivo, né? Eu brinco com uma teoria que eu falava assim, da teoria da energia prensada, né? Segundo essa instrução, o que a gente pode dizer, vamos dizer assim, dessa matéria prensada? Porque tudo que a gente conhece, né, é energia em algum estado, né? A energia prensada seria composição de tudo que a gente conhece em algum estado, até a própria nossa matéria, né? Não tem informações a respeito disso. Essa é uma teoria que, nos estudos, eu esbarrei nela em algum momento atrás,
dei esse nome, né, de matéria prensada, que tudo seria energia em algum estado, né? Mas, por exemplo, uma propriedade que a gente pode citar da matéria espiritual, plasmar. O que seria o plasmar? Você pega esse elemento, como ele cita aqui, o elemento primitivo, né? E você transforma ele em algum objeto, alguma coisa útil, né? No mundo espiritual. Né? Você transforma, você molda ele numa forma, né? Uma coisa só a comentar, por exemplo, exatamente em cima de matéria do plano espiritual. Muito tempo atrás, quando eu fazia os estudos de projeção, fazia uma série de exercícios, enfim, todas as noites, durante mais ou menos 1 ano, 2 anos, eu pratiquei. Nunca consegui me projetar, né, lucidamente falando, porém, esses exercícios, eles facilitaram muito a minha lucidez durante o despertar, né, no meio do sonho lúcido, por assim dizer. E acho que foi a primeira vez que eu me vi fora, né, do corpo, já num local tão lúcido como eu estou aqui conversando com vocês, agora, nesse momento, e eu tive contato com a matéria mesmo, provavelmente dita, né? Eu tinha certeza que eu não estava no meu quarto, na minha cama, que eu estava dormindo em algum lugar, mas eu estava lúcido em outro lugar e aquilo não era um sonho. Imagina uma murada, tipo um castelo. Assim, a parede, né, o muro, vamos dizer assim, ele batia mais ou menos na altura do peito, assim embaixo, como se fosse uma murada de um castelo mesmo, desse dos filmes que a gente vê. Só que ele era largo, tinha mais ou menos 1 metro de largura assim, e era preto, negro, sabe, bonito, brilhoso, parecia uma coisa, tipo aqueles pianos ilustrados, vamos dizer assim. E estava frio, eu sentia o frio no ambiente, né? A sensação, não de, assim, de muito frio, mas estava úmido, né? E eu não conseguia ver o que tinha além, porque parecia que estava tipo um nevoeiro, né? Assim, abaixo daquela região. E eu toquei na pedra para tentar me levantar e ver por cima daquilo ali. Eu posso dizer para ti assim, como eu senti o frio, da mesma forma quando eu botei a mão, que eu tentei me erguer para ver se eu conseguia ver lá embaixo, eu senti o toque da pedra exatamente tão duro quanto a mesa, por assim dizer, e a sensação térmica do frio quando, né, apoiei aqui. Então o tato, eu tive esse contato, tive contato com a matéria e eu posso dizer para você, é exatamente como a nossa matéria, não há diferença. Inclusive você sente quando você toca, pedra é pedra, não é fumacinha não. Ah, o cara plasmou uma casa e a casa é de fumacinha, não. Não é não. Essa matéria, esse elemento primitivo, quando ele é moldado, plasmado, ele se transforma em algo de fato tão rígido, igual às propriedades da nossa matéria. Isso eu posso te assegurar. Foi naquele momento eu me dei conta assim, poxa, eu estou acordado dentro de um lugar que eu não sei onde é, fiquei assustado, falei, vou ter que encarar o que vier. Eu provavelmente devo ter injetado adrenalina na minha corrente sanguínea e eu voltei, acordei, né, assustado, mas sabe, tipo assim, com a certeza que eu estava em algum lugar. E como outras histórias projetivas que eu tive, que depois com o tempo a gente vai narrar, vai chegar lá, né? Vamos avançar então mais um pouquinho? Vamos a 31. Continuando na matéria ainda, né? De onde se originam, pergunta do Kardec, de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Resposta do Espírito. São modificações que as moléculas elementares, ou seja, as moléculas dessa matéria espiritual, sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias, né? Por exemplo, na ciência da Terra, quando a gente fala assim, o que seria? Fala de molécula, né? O princípio químico da combinação, a gente, por exemplo, tem a nossa água, né? Você pega 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio sob certas circunstâncias, você, né, compõe a nossa água. Então ele está perguntando das propriedades da matéria, né? As modificações que essa molécula elementar sofre, né, ela dá todas essas propriedades. No nosso exemplo aqui na Terra, pelo que a gente conhece, molecularmente falando, seria a combinação, né, das moléculas. Eu vejo dessa forma, entendeu? Mais uma pergunta. São perguntas científicas que o Kardec começou a esmiuçar e o Espírito foi respondendo dentro da compreensão que creio eu, de uma forma que o Kardec conseguisse compreender, né? Pergunta 32. Pergunta do Kardec. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva, ou seja, da matéria, como ele explicou, primitiva?
Resposta do espírito, né? Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las, né? Aí o Kardec faz aqui uma observação. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar, né? Tem um comentáriozinho que acontece? Esses detalhes, né, dão exatamente por essa percepção que cada um tem, né? Todos nós temos o mesmo paladar? Não. Né? Todos nós temos o mesmo gosto? Não. Será que todos os espíritos têm a mesma visibilidade? Com certeza também não. Né? Então, tanto na radicidade quanto aqui, né, devido não pela disposição dos órgãos, mas enfim, devido ao avançar, né, do grau do espírito, no nosso caso aqui, da percepção por causa dos órgãos, existem todas essas diferenças em relação à matéria. Né? Acho que tem alguma coisa também uma vez, eu lembro disso que no umbral, de acordo com o estágio que o espírito estava naquela reticidade, naquele sofrimento, ele não conseguia vislumbrar, né, certos irmãos. O irmão vinha, falava, ele não tinha aquela percepção. Provavelmente alguma coisa do tipo que o quê? Os órgãos, vamos dizer assim, os órgãos, né, o estágio, a percepção daquele irmão não conseguia captar, né, não conseguia vislumbrar, visualizar, perceber, né, aquele irmão que estava ali próximo a ele. Fazendo apenas uma breve alusão, né? Vamos à pergunta 33, vamos lá. Ainda falando da mesma matéria alimentar. Pergunta do Kardec. Estou olhando aqui o relógio para poder controlar a hora, senão a gente se perde. Vamos lá. A mesma matéria elementar, pergunta, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Resposta do espírito, sim. E isso é o que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, ou seja, a matéria primária que ele cita está em tudo, né? Aí o Kardec faz uma observação. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, ou seja, todos os componentes que conhecemos, né? Todos os corpos que consideramos simples, na nossa tabela periódica, por exemplo, são meras modificações de uma substância primitiva, essa que o Espírito cita, na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, né, a não ser pelos pensamentos a esta matéria primária. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem, né, ou seja, novos conhecimentos. E dentro dessa questão, o Kardec faz uma observação, uma outra pergunta. Ele faz muito isso, uma pergunta em cima da outra. Aí ele emendou na mesma pergunta. Ele falou, não parece que esta teoria dá razão aos que admitem na matéria senão apenas duas propriedades essenciais, força e movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Aí o Espírito responde, é acertar essa opinião. Falta somente acrescentar e conforme, isso é importante, a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa, né? Então, a observação que eu coloquei foi que essa matéria alimentar, como ele diz, ela está em tudo. É o princípio da composição de tudo, né? Contém, de acordo com o seu arranjamento, vamos dizer assim, né? O seu arranjar, todas as propriedades, né? Vamos pegar, por exemplo, um exemplo clássico que nós podemos ter, nossa água. Como é que a gente fluidifica uma água? A água está lá, a composição química dela, a água está ali, física, né, no nosso mundo, e a gente vai alterar, agregar algo na água, né? Como é que a gente fluidifica uma água? Pela ação do pensamento, né, do magnetismo, né? Ele impregna fluidos nesse meio líquido, né? Medicamentos são adicionados à água, esses estudos de fluidificação explicam, né? E a água ela é magnetizada por esses fluidos, ou seja, você que acrescentou algo à água, né? Meus copinhos d'água estão aqui, os 4 copinhos, da esposa, das crianças. Eu não sei dizer se eu poderia comentar a vocês, bote um copo d'água aí, não sei, porque nunca me intuíram isso. Então, deixa os irmãos que estão fazendo o estudo também um copo d'água, não sei. Se um dia essa intuição vier ou alguém me falar, fala para o irmão, pode colocar um copinho d'água se quiser. No Evangelho, é de lei. Fez tudo o Evangelho em casa, bota sua aguinha ali que ela vai ser fluidificada, não tem a menor dúvida quanto a isso, né? Só para complementar mais em cima da água magnetizada, estudo também, eu aprendi que, por exemplo, a água, quando você ingere água magnetizada, ela atua na expansão dos nossos átomos físicos. Para quê?
ela facilita a entrada, essa expansão dos átomos espirituais. Sobre esses átomos espirituais, não temos nenhum detalhe, tá? Porém, eles auxiliam na cura, né? Uma coisa importantíssima de dizer sobre a água, por exemplo, fluidificada, ela não consegue interromper ou amenizar processos de doenças kármicas. A doença kármica, ela é ruim para o corpo, mas é remédio para o espírito, então não tem jeito. Infelizmente, a água fluidificada não tem como agir sobre isso, tá? E tem relatos maravilhosos de melhorias com auxílio, né, vamos dizer assim, não é apenas mas com o auxílio da água fluidificada, né? Ele comentou aqui a respeito do arranjamento, né, molecular, né, quando ele fala aqui, por exemplo, que um corpo opaco torna-se transparente, né, e vice-versa, né? Aí ele comenta que a disposição dessas moléculas pode tornar um corpo transparente, né, ou não. Eu me questiono com isso, na possibilidade, por exemplo, de quem não possui evidência, né, de repente conseguir vislumbrar um irmão do plano espiritual, um espírito, por exemplo, né? Por que será? Será que tem a ver com esse rearranjamento, né, essa ordenação? Não sei. Um objeto do plano espiritual que o espírito queira que você visualize, né, naquele momento. Será que nessa disposição que ele cita aqui, que por esse arranjamento, que permite que algo que é invisível se torne visível? Eu vou contar um caso rápido. Eu não tenho evidência, ponto, não tenho. Porém, quando criança, 2 irmãos se fizeram visíveis para mim. Eu digo fizeram porque eu tenho certeza. Eu não tenho evidência. Então, ou seja, do nada apareceu, se formou aquela figura, eu acordei, como se tivesse sido acordado, e a figura ela, né, tomou forma e eu pude vislumbrá-los. Os 2 estavam ali, né, com riqueza de detalhes. Né? Era uma noite clara, lua no céu, sabe, assim, aquela lua bonita, o céu clarinho. Né? Eu tenho lembrança disso como fosse hoje. Né? Corcei os olhos, né, esfreguei a vista, tirei a cortina, que é uma cortina tipo de filó bem fininha que você consegue ver através, né? Tipo um mosquiteiro. Tirei a cortina e estavam os 2 irmãos lá. Né? Posso descrevê-los inclusive para vocês. E a coloração era uma coisa interessante, que eu digo que por isso que eu falo que eles se tornaram visíveis. Né? Eram 2 monges esqueletos, por assim dizer, né? Vamos descrever para ficar mais fácil, né? Os 2, um mais alto e um mais baixo. O rosto eu via nitidamente, as mãos também, o mais alto e o mais baixo do lado, me olhando, né, forçando para ver quem estava ali dentro. E o mais alto tinha um cajado, né, nas mãos, acho que uma pedra, alguma coisa na ponta. Você vê, eu guardei essa riqueza de detalhes, tanto que me impressionou, né, até hoje. Né. O resultado só pode ter sido né, cara? Uma criança no meio da madrugada ver isso, o calcanhar bateu, né, nas partes, na bunda, né, tanto que eu corri para o quarto dos meus pais. Mas, enfim, e a cor era uma coisa interessante. Porque, assim, imagine um holograma, ela mudava um pouco de cor, sabe, assim, era opaco, você não via através, mas, como eu vou dizer, não era uma cor sólida, ela, sabe, mudava um pouco. Imagina, assim, tipo uma aurora boreal, por assim, só que não é aquele verde vivo, né, era uma cor escura, e ficava mudando, quando você vê, assim, a aurora nos filmes, que ela fica transpassando, mudando de cor, era mais ou menos isso, entendeu? E eu acho que pode ser, eu estou especulando. Será que não seria pelo esse rearranjamento, né, de molecular dessa matéria espiritual que a gente consegue ter essa visão? Né? Quando também, já adolescente, eu até namorava, acho que eu já queria na época, não lembro, eu vi uma pessoa de madrugada na rua caminhando, né? E assim, estava todo de branco, parecia que estava muito sonolento. E de repente ele simplesmente esvaiu-se. Eu não vi mais, né? Enfim, mas isso é um outro caso. Agora, esse caso primeiro que eu narrei se fez visível, tenho certeza disso. Enfim, pode ser por isso? Não sei. Pode ser, estou apenas levantando uma sugestão, uma hipótese, né? Desse rearranjamento da molécula, como falamos. Vamos seguir, senão a gente não avança. Eu falo pra caramba. Nós vimos a 33, vamos a 34. Muito bem. A pergunta do Kardec. As moléculas têm forma determinada? Resposta do Espírito. Certamente, as moléculas têm uma forma, porém, não sois capazes de apreciá-la. Aí ele me emenda na pergunta. E essa forma é constante ou variável? Aí o Espírito responde. Constante a das moléculas elementares primitivas. Vai separar bem o que é primitiva e o que é secundária. Variável a das moléculas secundárias,
que não mais são do que aglomerações da primeira, ou seja, da primitiva. Porque o que chamais de moléculas ainda está longe de ser a molécula elementar, né? Ele fala dessa molécula que a gente não conhece, ele não fala da molécula que nós conhecemos, mas dessa molécula, né, que é do elemento primário, né, que é o elemento de formação de tudo que existe, né? Porque a nossa ciência, como ele explica aqui, trata por molécula, sendo a unidade formadora de todas as substâncias, de uma substância, está longe de ser o que é a molécula elementar, né? Que, segundo ele, através da aglomeração dessa molécula primária é que formam as moléculas, como a ciência nos apresenta, né? Muito bem. Então, com a 34, nós fechamos o tópico propriedades da matéria. Vamos entrar agora na 35, espaço universal. Vamos lá. Pergunta do Kardec. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta do Espírito. Infinito. Supõe-no limitado. O que haverá para lá de seus limites? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Aí o Kardec, inclusive, faz um comentário a respeito disso aqui. Supondo-se um limite do espaço, aí já refletindo sobre a resposta, né? Supondo-se um limite do espaço ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço, né? Então, uma concepção, o universo é limitado, né? O nosso conceito ainda humano, que é muito, muito pequeno, muito confuso, né? Perto do que já é, com certeza, do mundo espiritual, né? Eu acredito que na medida que a gente evolua, nossa consciência se desenvolva, né? A gente consiga se aproximar do conceito de fato, né? Da verdade, do que é o conceito de ilimitado. Eu imagino que o universo, na minha concepção, na minha humilde opinião, é uma coisa que ainda está em expansão, mas o que tem no final ainda está acontecendo, ainda está indo, ainda está surgindo, ainda está se expandindo. Essa é a minha concepção. Limitada, pequena, como de ser humano, encarnado. E vamos que vamos. Pergunta 30, tem tempo ainda, vamos lá. Pergunta 36, vamos lá. Pergunta do Kardec. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta do Espírito. Não. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Vamos analisar, por exemplo, os planetas que nós conhecemos no nosso sistema solar. São quase 10 horas. Se passar um pouquinho, por favor, me perdoem, só para a gente pelo menos completar a 36. Vamos pensar nos planetas que nós conhecemos, pelo menos, no nosso sistema solar, né? Vamos pegar Marte, um exemplo. Não, próximo da gente. Aí a sonda há pouco teve lá, a sonda da NASA. O que as fotos de Marte nos mostraram? Vazio, né? Aí eu venho a perguntar agora a vocês, mas será necessário que todos os habitantes, todos os seres, né, de todas as esferas, né, em qualquer estágio, tá, evolutivo que ele esteja, ele tem a mesma necessidade da formação da matéria densa que nem a nossa? Será que ele tem que estar na mesma dimensão que a gente? No mesmo plano? Né? Aí a gente vai se pensar. Lá no centro, quando eu trabalhava no Centro Kardec ainda, Centro Kardecista, perdão, o seu Robson, que era uma pessoa, presidente da casa, pessoa extremamente instruído, né, sabe, extremamente didático em tudo, é um catedrático para mim dizer, assim, no Espiritismo. Ele dizia, explicava, né, uma série de coisas e falava inclusive dos planetas. Eu lembro muito bem que ele citava, por exemplo, Júpiter como exemplo. Ele falou assim, Júpiter já é um mundo que, né, próximo a gente consegue vislumbrar até na luneta, é um mundo já elevado, é um mundo já num estágio bem superior à Terra, né? Então, ou seja, os seres não têm a matéria densa. Você tem Marte, por exemplo, que a sonda esteve lá, pousou e não viu nada. Eu não sei se Marte é habitado ou não, pode ser que seja, mas habitado dentro dessas condições que eu quero dizer. Se nós chegássemos agora, nesse momento, em Júpiter, filmássemos, etc., não veríamos nada. Por quê? Porque não há densidade da nossa matéria e está ali habitado. Ele falava dos animais, por exemplo, dos animais domésticos, auxiliam o homem em tarefas. Mas aqui na Terra também auxiliam. Mas, por exemplo, os cães, que seriam os cães para aquela raça, que segundo ele dizia dos estudos que chegaram, os cães nem andavam mais em quatro patas, eram bípedes como o homem, entendeu? E auxiliavam, né, em uma série de tarefas, né?
E não há a matéria densa como nós conhecemos. E isso foram os estudos que ele chegaram até ele, que ele fez, e ele repartir isso conosco, né? Então, ou seja, o vácuo não existe, como ele cita. Tu olhas e não compreendes, tu não consegue tocar, tu não consegue ver, para ti não há nada, não há matéria. E há, porque existem diversos tipos de matéria, como assim o dizemos. Meus queridos irmãos, então terminamos a 36 e com isso nós fechamos o capítulo 2. Semana que vem abrimos o capítulo 3. Perfeito? Muito bem. Só um comentário, vamos à oração de encerramento. Eu já fiz as intenções, tá? Antes de começar a live, porque como amados irmãos agora estão compartilhando os nossos ensinamentos em seus canais próprios, eu faço agora as intenções que chegam um pouco antes. Por quê? Porque preserva o nome da pessoa, né? A intenção chega, a pessoa passa um WhatsApp, passa um contato. Bota, por favor, o nome do meu pai, minha mãe, enfim, do meu filho, e aí a gente faz intenções, a mentalização é a mesma, a radiação é a mesma, só que eu faço um pouquinho antes para poder preservar, tá bom? Só por isso, vou fazer assim daqui para frente, mas se quiser me enviar, sempre estou à disposição, pode enviar que ela vai para a listinha está aqui, eu já fiz a mentalização antes do início, tá? Todos os irmãos hospitalizados ou em casa, recém-desencarnados ou no plano espiritual, sem o menor problema, é um prazer sempre incluir o irmão para poder orar. Orar sempre é bom, né? Meus queridos, 10 e 1, vamos lá, vamos terminar nossa oração de encerramento. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez, unidos, nos dirigimos com muita humildade ao nosso grande amado e amigo Mestre Jesus, para podermos pedir, Mestre, vossa permissão para considerarmos por encerrados os trabalhos de estudo, de leitura, da noite de hoje, de nossa semana, agradecendo, meu Pai, de coração imensamente a presença de todos os nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos do plano espiritual, nossos irmãos que estão em casa, nossos mentores, nossos amigos, todos os nossos amigos, nossos irmãos que vêm, comparecem nessa tão simples reunião, que possamos juntos, né, avançar mais um pouquinho nessa nossa mesa, né, de estudos, né, tão simples, mas é feita de coração, meu Pai. Obrigado. Tu disseste, quando 2 ou mais estiverem reunidos, meu nome estarei com eles. Pai, é por ti, seguindo tuas instruções, de 2000 anos que tu nos deixaste, tu juntaste 12, dos 12 perdeste um, mas Maria Madalena sempre estava com eles, Maria, tua mãe, e tu disseste a todos esses, vais e espalha. Só é isso que estamos fazendo, e é por ti, Pai, seguindo teus ensinamentos, seguindo as tuas orientações, espalhar. Façam o mesmo sempre, meus irmãos. Façam sempre o mesmo, se puderem, meus amigos. Levem a palavra, divulguem, espalhem. Façam em suas casas a oração, o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos. Orar sempre é bom, conhecer, divulgue. Leve a palavra sempre à frente, junte com os seus amigos, seus parentes. Quem quiser participar, nunca force ninguém. Nunca leve ninguém para estudar. Se a pessoa não se sentir bem, não se sentir à vontade, faça sozinho. Você não estará sozinho. Eu tenho certeza que estou cercado de bons irmãos nesse momento, mesmo estando apenas eu nesse cômodo. Durante tantos anos esse irmão fez o estudo apenas com 2 cachorros ao lado, embaixo da mesa. Era tão bom. E eu lembro de uma passagem muito interessante, quando o irmão disse: agradeço pela presença desses cães que me fazem tanta companhia. Um deles subiu e lambeu o rosto. Sem mais nem menos, lembro disso como se fosse hoje. Foi tão bom perceber que até os nossos queridos animais, nossos filhos, nossos irmãos, né, de uma raça que partilha junto conosco, né, essa experiência, percebem as coisas, têm a impressão, a sensação, né, junto conosco. Foi tão bom receber aquele afago, né, aquela lambida no rosto, quando agradeci a presença deles ali. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Tenhamos uma excelente semana, uma semana de refazimento, uma semana muito profícua. Espero que tenha sido útil essa noite para todos nós, com toda certeza, e que, se Deus quiser, se for da vontade da espiritualidade superior, que nós possamos nos reencontrar na semana que vem, na próxima quinta-feira. Meus irmãos, vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Que assim seja, meu Pai.
Graças a Deus. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pela presença, obrigado aos nossos irmãos do plano espiritual, nossos mentores que nos ajudam tanto. Muito obrigado a todos, tá? E foi uma noite... O estudo do Livro dos Espíritos é um estudo muito profundo, ele é muito, né, muito amplo. A gente tem sempre que estar lendo, e cada vez que você lê, você pode ler ele 10 vezes e você de repente vai enxergar de uma outra maneira da próxima vez. Faço minhas anotações, porque, né, é tão amplo o conhecimento que você debate pronto, às vezes, para não faltar nada, a gente... Opa, é isso aqui. Um abraço grande, gente. Tia Laura, Conceição, Marquinho, meu primo André, Vivi, Dreina, todo mundo bom que passou aí, Cris, Conceição. Gente, um beijo enorme. Se precisar falar comigo, tá? É só me chamar aqui no WhatsApp ou mandar recado aí, tá bom, meus queridos? Beijo enorme. Fiquem com Deus.